Se tem uma coisa que gera dúvida em 100% dos pais é qual é o melhor leite para dar para a criança. E, gente, sabe por que eu falo 100%? Como profissional, eu confesso que eu tive muitas dúvidas. Os meus filhos não precisaram de fazer uso de fórmula, mas todas as vezes, mesmo sendo mãe, mesmo sendo profissional, todas as vezes que eu chegava no supermercado, na farmácia, eu ficava perdida com aquele monte de opção. E, gente, a indústria não colabora porque tem fórmula, tem composto lácteo, tem leite. E vocês vão ver aqui que gera uma confusão mesmo, tá? Mas vocês vão aprender nesse vídeo qual é o melhor leite para o seu filho. E independente da idade dele, eu vou te ensinar a comprar o que é melhor aí na sua casa. Então, bora lá! Se você não é inscrita no meu canal, se inscreva nesse momento, ativa a notificação e aproveita para já dar o seu joinha, porque ele é muito importante para eu continuar o meu trabalho. E eu quero falar para você agora, Milene, qual é o melhor leite para o meu filho? Gente, eu sei que existem milhares de opções no mercado. Como eu disse, eu já me senti perdida diversas vezes procurando aí qual que seria o melhor para dar para os meus filhos, embora eu não precisei de fazer uso, né? Mas eu sei que sim, é um motivo de confusão. E aí, eu vou te ensinar agora qual que você precisa usar na sua casa, só que antes eu preciso fazer uma observação muito importante, que é óbvio, né? Quando eu falo assim, qual é o melhor leite para o seu filho? Eu não estou comparando com leite materno, porque esse é sem dúvida o melhor alimento do mundo, o melhor leite que seu filho poderia receber. Eu estou falando aqui para você que ou por algum motivo não pôde, não quis, não conseguiu amamentar, ou para crianças que não fazem mais o uso do leite materno de forma exclusiva, tá bom? Para crianças que já consomem outros leites, tá? É óbvio que se você tem a possibilidade de amamentar, siga na amamentação, que esse é o melhor leite para o seu filho. Então, olha só, se o seu filho tem possibilidade de receber leite materno, perfeito. Se não tem, o que você vai oferecer? Bom, se o seu filho tiver menos de 1 ano, você vai oferecer fórmula infantil. Sempre, tá bom, gente? Fórmula infantil é a sua escolha, tem que ser a sua escolha. Não pode ser o composto lácteo. Vou te contar qual que é a diferença deles, mas é muito importante que você saiba disso. Por quê? Porque as fórmulas infantis, elas são regulamentadas. Elas são uma adaptação que a indústria fez para tentar chegar o mais próximo possível do leite materno. É claro, não se compara. Mas a indústria, ela tenta imitar o leite materno por meio das fórmulas. E existe toda uma padronização, uma regulamentação. Então, as fórmulas, elas são muito confiáveis. E aí, por ter essa padronização, por a indústria buscar imitar o leite materno, né? Elas acabam sendo mais caras. Então, essa já é a primeira diferença da fórmula para o composto lácteo. Sim, elas são mais caras, mas no primeiro ano de vida você não tem opção. Especialmente nos 6 primeiros meses, assim, eu acredito que a mãe não deveria nem considerar a possibilidade de não dar uma fórmula e acabar dando um composto lácteo para essa criança, tá? Então, no primeiro ano de vida, essa é a minha orientação. Já contei uma diferença, né? Aí que a fórmula ela é mais cara. Outra diferença, gente, é que o composto lácteo, por ser mais barato, na verdade ele é mais barato porque ele não tem essa padronização, tá? Então eu já contei pra vocês uma diferença, a fórmula ela é mais cara e o composto lácteo, então, é o mais barato, mas ele é mais barato, gente, porque não existe uma padronização. Na verdade, a nossa regulamentação indica que 51% do composto lácteo seja leite. Os outros 49% é o que a indústria quiser adicionar. E é claro, isso vai variar muito de marca para marca. A maioria das marcas tentam deixar os produtos mais atrativos, adicionando fibras, vitaminas, minerais e chamando muita atenção no marketing, né, na propaganda do produto para isso. Mas o problema é que isso acaba disfarçando outros compostos que são adicionados ali que não deveriam ser oferecidos para um bebê. Como, por exemplo, açúcar. E aí, gente, vocês não vão ver no rótulo o nome açúcar. O açúcar vai vir com outro nome, maltodextrina, enfim.
Existem mais de 21 nomes para o açúcar. Mas os compostos lácteos, de uma forma geral, eles são fontes de açúcar, óleos vegetais, estabilizantes, emulsificantes, aromatizantes artificiais e, gente, um monte de porcariada que não deveria ser consumido por ninguém, quanto mais por um bebê. É claro, né, a gente tem que dar preferência para o produto mais natural possível, sem aditivos, sem açúcar. Então, de fato, o composto lácteo ele não deveria ser oferecido, tá? A não ser assim, em casos muito raros, com recomendação de um nutricionista, recomendação médica, e ainda assim a gente tem que avaliar, tá bom? Ok, Milene, já entendi, tenho que dar fórmula, não posso dar composto lácteo, mas então o que eu vou dar para o meu filho? Na prática, quando eu chegar lá no supermercado, na farmácia, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que observar? Como que eu vou identificar se é fórmula ou composto lácteo? Gente, primeira coisa, ler rótulo, né? Óbvio, isso é muito importante. Mas já dei aí outras dicas, né, do preço. Se for muito mais barato, cuidado, desconfie, isso não é uma fórmula, isso é um composto lácteo. Outra diferença é que os compostos lácteos, eles podem ter promoções do tipo, compre um e ganhe 50% de desconto na outra lata. E aí eles são vendidos juntos, né, numa embalagem única. As fórmulas não têm isso, tá? As fórmulas são vendidas separadamente. Além disso, tem todo um apelo, uma propaganda realmente para a venda dos compostos lácteos. É só para você ter uma noção, assim, um exemplo. Quando você vai comprar um medicamento. Sabe aquele medicamento que fica ali no corredor da farmácia, que fica próximo ao caixa, né? São medicamentos que não exigem receita. A gente compra livremente. Os medicamentos que a gente precisa de receita, eles ficam lá no fundo da farmácia, no balcão, a gente tem que pedir alguém para pegar pra gente, né? Não é assim que acontece com a fórmula, também não é tão restrito, porque não precisa de prescrição. Mas os compostos lácteos, gente, eles são vendidos no supermercado, em qualquer lugar, de qualquer forma. Já as fórmulas, elas têm uma venda um pouco mais restrita. Então, fica essa dica aí também para vocês. Vocês podem identificar ainda a diferença porque as fórmulas, elas têm uma numeração, tá? O composto lácteo não. A fórmula, ela é dividida, então, em fase 1, 2 e 3. Os recém-nascidos, gente, de recém-nascido até 6 meses, na impossibilidade de receber o leite materno, eles devem receber a fórmula de partida, que vai estar escrito o número 1 na lata. Entre 6 e 10 meses, os bebês podem receber, né, na impossibilidade da amamentação, a fórmula de segmento número 2. E aí, a partir do 10º mês de vida, a fórmula de segmento número 3. Então, vai estar escrito no rótulo 1, 2 e 3. Agora, gente, cuidado. Cuidado, porque essa regrinha que eu falei para vocês, né, da numeração, ela tem uma exceção. A Nestlé, gente, o leite ninho, ele é ninho fases. E aí tem o mais 1, mais 3, mais 5. Só que ele não é fórmula. Ele é composto lácteo. Então, se você vê 1 mais, 3 mais, 5 mais, a gente pode confundir, né? Achar assim, Milene falou lá no vídeo dela que se tiver numeração é fórmula. Mas cuidado, porque o ninho fases teria uma numeração mais o símbolo de mais. Ele não é uma fórmula, ele é um composto lácteo. A fórmula dessa linha da Ninho, né, da Nestlé, é o Ninho Gold, tá? O Ninho Gold, de fato, ele é uma fórmula. Mas, tirando isso, os outros leites ninhos, eles são compostos lácteos ou leite. Já vou falar aqui para você sobre ele. O mais importante é você ler o rótulo, tá? Se for a primeira vez que você for comprar uma determinada marca, gente, leia rótulo. Tem que estar escrito fórmula ou composto lácteo. Essa é a melhor maneira de tirar dúvida. Não fique tão atento a essas dicas que eu dei, porque sim, elas são importantes, elas valem. Mas ler o rótulo é a melhor forma de você garantir que não vai ter erro, tá?
Existem outras fórmulas também disponíveis, né, hipoalergênicas, hidrolisadas, mas essas fórmulas eu não vou falar sobre elas aqui porque elas exigem uma investigação, um diagnóstico e uma prescrição para serem usadas, tá? Muito cuidado, gente, por favor, não fiquem comprando fórmula zero lactose achando que vocês estão fazendo bem para o filho de vocês, porque não está. A gente só dá fórmula especial com necessidade especial para fazer o consumo, que justifique esse consumo. Beleza, Milene, entendi, tudo de fórmula, mas o meu filho não tem 1 ano, ele já tem mais de 1 ano. E aí, eu não vou dar mais a fórmula, eu vou dar o composto lácteo, não é? Não, gente, pelo amor de Deus, não vou dar o composto lácteo. Como eu falei, o composto lácteo ele não deveria ser prescrito, né, a não ser em casos realmente específicos que justifique, quando a criança tem uma restrição alimentar e ela não consegue consumir todas as vitaminas e nutrientes que precisa, mas ainda assim isso exige cautela, porque junto com a parte boa, essa criança vai consumir a parte ruim dos açúcares, dos óleos, dos corantes, enfim, de toda a porcariada que eu contei para vocês. Então isso é polêmico. De fato, eu recomendo que essa criança que precisa de uma adequação, que ela faça um acompanhamento para entender qual é a vitamina e mineral que ela está precisando suplementar, porque isso pode ser feito de forma separada, não precisa ser numa fórmula, né, num pacote que vem parte boa e parte ruim. A gente consegue suplementar, por exemplo, né, os ômegas, ômega 3, que é o famoso EPA e DHA, que vem escrito em tantas fórmulas. De fato, ele é um nutriente muito importante para a criança, ele favorece aí diretamente desenvolvimento cognitivo. Todas as crianças deveriam consumir e eles são difíceis da gente conseguir atingir por meio de uma alimentação, ainda que uma alimentação saudável. Mas nesse caso, eu recomendo que seja suplementado separadamente e não que faça uso de fórmula, de composto lácteo, para poder justificar esse consumo, tá? Na minha casa, por exemplo, os meus filhos são suplementados com ômega. Essa é a minha realidade para praticamente todos os meus pacientes, porque sim, é um nutriente importante, mas discuta isso com o profissional que te acompanha e não justifique a compra, né, dos compostos lácteos por causa disso. E aí, se o seu filho tem mais de 1 ano, então, o que você vai oferecer, gente? Leite de vaca, tá? Até 1 ano, fórmula infantil. Depois de 1 ano, a criança ela precisa comer comida de verdade. É a comida de verdade que vai fazer com que essa criança receba todas as vitaminas, minerais que ela precisa. Não é mais o leite. O leite deixou de ser o alimento principal. O leite nessa idade ele só é fornecido como fonte de cálcio, porque de fato ele é uma fonte considerável, né? Mas assim, não tem que oferecer o leite, a fórmula, o composto lácteo para justificar a deficiência na alimentação. Você precisa melhorar a alimentação do seu filho e seguir oferecendo leite como mais um alimento, né? Inclusive, se o seu filho só toma leite, não tem interesse pelos alimentos, eu gravei um vídeo aqui no meu canal que fala sobre isso, o que você precisa fazer para reverter essa situação. E eu vou deixar aqui um cardzinho para você poder assistir esse vídeo. E vou deixar aqui, ó, na descrição o link do meu curso, porque se o seu filho não come bem, eu tenho um curso de alfabetização do paladar que pode te ajudar nessa situação e, de fato, fazer com que ele coma de tudo, com variedade, com prazer, e que o leite seja somente mais um dos alimentos que ele aceita. E, gente, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês, leiam rótulo. Olha só, nessa imagem aí, a diferença. A lata, gente, é praticamente a mesma, mas uma lata é composto lácteo, na outra lata é leite. Então, quando você for comprar leite para o seu filho, que tem mais de 1 ano, que já come super bem, é leite, tá bom? Não compre o composto lácteo enganado, porque realmente a lata parece muito. Milene, mas eu tenho que comprar leite em pó para o meu filho? Não, gente, não tem que comprar leite em pó. Se seu filho tem mais de 1 ano, o consumo de leite é seguro e você não precisa dar necessariamente o leite em pó. Eu falo leite em pó só porque é mais fácil de transportar, de armazenar, mas tá tudo bem, pode ser um leite de saquinho ou um leite de caixinha.
O leite de saquinho, gente, ele costuma ser um pouco melhor do ponto de vista nutricional, porque o leite de caixinha ele passa por um processamento que mata bactérias boas e ruins, mas ele é muito difícil de achar, difícil de armazenar, o prazo de validade é pequeno, então acaba não sendo muito prático, tá? Por isso, geralmente eu indico de caixinha mesmo, ou leite em pó, né? Tá tudo bem, é a mesma coisa. Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte, o leite de caixinha você vai precisar ler rótulo. E lá no rótulo tem que ter como ingrediente leite, gente, é leite. Se tiver um monte de outras coisas, tome cuidado, tá? Porque aí, quanto mais ingrediente tiver ali nesse leite, pior é a qualidade dele, tá? Busque opções sem aditivos, Se tiver aditivo de vitaminas e minerais, tudo bem. Mas se tiver aditivos químicos, fuja disso, que não são boas opções. Então é isso, pessoal. Se você quer aprender mais dicas como essa, continue me acompanhando aqui no YouTube. Me siga no Instagram também. Todos os dias eu posto conteúdo para poder te ajudar aí com a alimentação do seu filho. Vai ser um prazer ter você comigo, me acompanhando, para que juntas a gente consiga ajudar o seu filho a comer de tudo com muito prazer e que o leite não seja mais a refeição principal dele.